O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a instalação de uma CPI sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília atrapalharia as investigações sobre o próprio caso, além de tirar o foco da tramitação de outras pautas no Congresso. Flávio Dino disse, abro aspas, o governo não tem nada a temer. O que nós temos é responsabilidade para entender que uma CPI, nesse instante, pode atrapalhar as investigações, proteger terroristas e atrapalhar a pauta que interessa o país. Fechou aspas. Dino disse também que já existem 1.200 ações criminais contra autores dos atos e menciona, aspas mais uma vez, no que uma CPI a essa altura vai contribuir se as pessoas já estão sendo até mesmo processadas? Fechou aspas, foi o questionamento do ministro Flávio Dino. E aí, Alan Gani, convencido com essas explicações do ministro, ele garante que o governo não tem nada a temer com a CPI, Alan. Claro que não, né? Quer dizer, a própria ABIN disse que várias agências ali ligadas ao governo federal, elas foram avisadas. Então, de uma maneira ou de outra, o governo federal sabia de alguma coisa e nada assim o fez. Houve uma omissão. E eu queria entender como é que isso poderia atrapalhar as investigações. É isso que eu não consigo entender. Por que uma CPI, né, que viria a somar e dar uma resposta que a sociedade brasileira está precisando, se é que o governo federal teve ou não participação aí no caso das omissões, como é que isso poderia atrapalhar? Eu não consigo entender. E em relação a atrapalhar toda a pauta econômica, eu pergunto, que pauta econômica? Que projetos estão sendo tramitados, né? Então, pelo contrário, né? Aliás, até se tiver aí alguma pauta econômica colocada, né? As sinalizações são tão ruins que uma CPI seria bem-vinda, porque atrapalharia, né? Como no caso aí do marco do saneamento, né? Poderia atrapalhar, seria até muito bem-vindo nesse sentido, né? Então, evidentemente que a fala dele não se sustenta em ambos os aspectos. Dantas está até dando risada da fala, hein? Por que, Dantas? O Dino é uma comédia. Eles não perdem a mania de querer escolher o seu juiz. Quem é que pode investigar, quem pode julgar. É assim desde lá de trás. Quantos recursos, inclusive na Lava Jato, a defesa dessa gente aí, não estou falando do Dino que não foi investigado, mas essa turma da esquerda aí, vários deles, e do centro também, nós tínhamos toda a fauna política estava sendo investigada, mas vários deles faziam esse tipo de recurso. Eu não quero ser julgado pelo juiz fulano, eu não quero ser investigado pelo delegado Beltrano, esse procurador, eu não gosto do cabelo dele. Isso aí, olha, o Dino deve, ele tá exposto, ele tá nu em praça pública, na esplanada dos ministérios. Porque, assim, essa investigação, ela é absolutamente necessária. E ela já tem documento. Só precisa instalar, Rodrigão. Só precisa instalar. Por quê? Porque ela já tem os dois ofícios da Polícia Federal informando o Dino de tudo que estava acontecendo, do risco do 8 de janeiro, do risco das manifestações, da intenção desses manifestantes de depredarem os prédios, as sedes dos poderes. Não foi a mãe de Ná, foi a inteligência da Polícia Federal que informou isso e documentou e mandou para o ministro. E o ministro da Justiça e da Segurança Pública recebeu essa informação e fez um lindo ofício assinado digitalmente para o governador do Distrito Federal, Ibanez, dizendo o seguinte: olha, estou sendo informado, tem esse risco aqui, por favor, isole a região ali da rodoviária até não sei aonde, para a gente proteger. E estou acompanhando tudo daqui. Qualquer coisa, a gente atua. Peça ajuda. E o que aconteceu? Nada. A gente sabe que o Dino assistiu de camarote ali da janela do seu gabinete no Ministério da Justiça, que fica do ladinho do Palácio do Planalto, com a visão privilegiada do Congresso Nacional, e ele assistiu a tudo de camarote. Então, assim, Flávio Dino, a sua batata já assou, tá torrada. Agora, eu infelizmente desconfio
das nobres intenções dos nossos parlamentares, porque essa semana, Brau, Mota e Alain, essa semana foi um vai e vem no Palácio do Planalto, entrou Lira, saiu Pacheco, foi uma coisa, todo mundo, essa e a outra semana passada. E aí a gente começa a ter distribuição de cargo, né? Começa a sair uns decretos que estavam na gaveta, começa a sair, a liberar a emenda orçamentária, e aí eu já desconfio se essa CPMI do 8 de janeiro vai sair ou não vai sair. Mas fica aí o stand-up comedy do Flávio Dino. Você, Mota? Tem uma das poucas coisas que o sapo barbudo alemão falou que se aproveita, é uma frase onde ele diz que a história acontece a primeira vez como tragédia e depois se repete como farsa, né? Essa história, esse caso, esse enredo, é um enredo comum na história. Se a gente for olhar a história da humanidade, vários episódios de que alguém alimenta, estimula ou deixa acontecer alguma coisa e aí se aproveita desse acontecimento para justificar o aumento do seu poder. Isso aí, a história está cheia de episódios como esse. Essa turma que chegou ao poder agora, eles têm uma mentalidade parada em 1980, só que nós estamos em 2023. O eleitor brasileiro não é mais aquele que preferia gastar o seu tempo discutindo futebol e não entendia nada de política. O eleitor brasileiro de 2023 entende muito de política, mas muitos políticos não entenderam ainda o tamanho dessa mudança. E o Dantas acabou de dar vários exemplos aí, né? Quem deseja a instalação da CPMI não são alguns deputados e senadores. Quem exige a instalação da CPMI é o cidadão brasileiro. Há muito a ser esclarecido sobre os eventos daquele dia e também sobre as reações ao evento, principalmente por parte do Estado. Um dos fenômenos mais curiosos foi a inversão de comportamento dos adeptos do garantismo penal. O garantismo penal é o seguinte: são pessoas, muitas delas juristas, que passaram décadas defendendo os direitos dos criminosos presos, trabalhando para reduzir penas e criar benefícios. Eles fizeram isso durante décadas, noite e dia, por todos os meios. Curiosamente, no dia 8 de janeiro, esses garantistas sumiram. A maioria sumiu, alguns, vejam que curioso, mudaram para o lado exatamente oposto onde eles sempre estiveram a vida inteira. A conclusão é óbvia, eles nunca, na verdade, estiveram preocupados com direitos de presos, coisa nenhuma. Tratava-se apenas de puro ativismo ideológico. Um ativismo ideológico que ajudou a destruir a segurança pública brasileira. Eu acho que essa seria mais uma questão muito interessante para essa CPMI esclarecer.